Concurso do CNJ 2024, edital publicado. Nesse vídeo eu vou analisar o edital e vou falar especificamente de como você deve estudar para os cargos de técnico administrativo e analista judiciário da área judiciária, o famoso AJJ. Vou trazer dicas de estudo, vou analisar o edital, vou falar de ciclo de estudos, como que você organiza e faz o seu planejamento, qual a melhor estratégia no pós-edital, como que você deve revisar a partir de agora, enfim, tudo o que você precisa saber para aumentar as suas chances de ser aprovado nesse concurso. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. CNJ chegou antes do TSE unificado, então se você estuda para o TSE tem certeza que você está com dúvida se faz ou não. É algo a se analisar caso a caso, mas a decisão mesmo, o bater do martelo, é quando o edital do TSE for publicado, né? Porque aí você vai saber exatamente onde estarão as suas maiores chances. Quando ele for publicado, eu analiso aqui no canal. Então, se você não tiver inscrito ainda, se inscreve. Vamos lá, começando com as informações mais básicas desse edital, vamos entender o que tem nele. A banca é a Sebrasp, ok. E já adiantando, vai ser no estilo clássico do Sebrasp, ou seja, a pontuação vai ser: você ganha 1 ponto se acertar a questão, você perde 1 ponto se errar a questão. Se deixar em branco, é 0, não ganha nem perde. Beleza? Modo clássico, certo e errado e 120 questões, 50 de conhecimentos gerais, 70 de conhecimentos específicos. A data da prova está prevista para o dia 30 de junho, o que nos dá 3 meses de preparação pós-edital, um prazo bastante razoável, tá legal. Salários de analista é 13, praticamente 14 mil, e o de técnico é 8.500. Lembrando que técnico, e está escrito no edital, tem que ter nível superior, não é para nível médio, ok? Nós temos 15 vagas imediatas para analista judiciário da área judiciária e temos 28 vagas imediatas para técnico. Pode se chamar bem mais do que isso para os 2 cargos, tá? Então a gente não sabe no decorrer da validade do concurso quantas pessoas serão chamadas, mas a quantidade de discursiva corrigida já nos dá um indicativo de que eles querem, lógico, ter uma quantidade interessante de pessoas ali disponíveis para chamar, para nomear. Serão 110 discursivas corrigidas para a JJ e 400 para técnico. Tanto porque você tem mais vagas para técnico, quanto porque a rotatividade é um pouco maior também, porque o salário é um pouco mais baixo. Ok? Dá para fazer os 2 concursos, mas se você quer a JJ, não vai ser tão trivial assim, porque as matérias de técnico são diferentes. Beleza? Mas que dá. Você pode fazer porque as provas de analista são de manhã e as provas de técnico são à tarde. Tem outro cargo de técnico também, mas eu vou falar só de técnico administrativo aqui. Beleza? Então vamos falar um pouco do edital em si. Primeira coisa, o Sebrasp não diz quantas questões a gente vai ter para cada matéria. Não diz. Isso que eu coloquei aqui tem um asterisco muito importante, que é uma estimativa baseada na prova de 2013. Eu olhei a prova de 2013 e vi quantas questões tinha mais ou menos ali para cada matéria. Isso não fica claro, né? Existe uma certa interseção entre as matérias às vezes, mas deu para ter uma noção do que foi mais importante. Pegue isso aqui com um grãozinho de sal, porque as matérias eram diferentes na prova de 2013 para os 2 cargos. Mas aqui serve, se você estiver completamente perdido e precisa saber o que tende a ser mais importante, aqui estão algumas sugestões. Beleza? Como é comum em cargo de técnico, a prova de português em 2013 foi muito importante. Então, o português geralmente é uma matéria das mais importantes. E a outra matéria que foi muito importante nessa prova foi de normas institucionais. Muita questão sobre CNJ, regimento interno, organização, portarias, instruções normativas, aquela coisa toda. Isso foi muito importante, teve muitas questões também na outra prova. Então eu aumentei a quantidade de questões, a minha estimativa aqui, tanto na prova de conhecimentos gerais, quanto na prova de conhecimentos específicos. Específicos foi para a JJ. Mas enfim, é muito importante. Foi muito importante na prova de 2013. Não temos garantia de que será assim, mas dá para a gente ter uma noção. No cargo de técnico, a gente tem muitas matérias na prova de conhecimentos gerais. Existe mínimo, tá, para fazer conhecimentos gerais, mas o mínimo é tão baixo que se você não fizer o mínimo, realmente você não tinha chance nem de ser aprovado. Por isso que eu não fico falando neles. Antes disso, teremos discursiva. Então, as provas, tanto de técnico quanto de analista, valem 120 pontos. No cargo de técnico, a gente tem discursiva, uma discursiva valendo 40 pontos
E na prova de AJ a J, a gente vai ter 2 discursivas totalizando 60 pontos, ok? É importante ter isso em mente também. E tem prova de títulos, com uma pontuação bastante, não só uma pontuação alta, mas também com muitos tipos de pontuação na prova de títulos. Antigamente era só doutorado, mestrado, especialização. Agora tem atividade profissional em administração pública, atividade profissional no judiciário. Tudo isso conta mais pontos. Cada ano que você trabalhou no Poder Judiciário, você ganha ali, não lembro se era 0,8 ou 1,2 pontos. Então, a prova de títulos vai ser importante, ela vai valer até 20 pontos. E isso no universo, por exemplo, aqui de 180, é bastante coisa. Vai te jogar algumas posições para cima ou para baixo. Eu não acho que se você não tiver títulos, você não deve fazer a prova. Eu não acho. Acho que você deve fazer. Nunca se sabe quem são as outras pessoas que estão ali, mas você começa um pouquinho atrás se você não tiver título nenhum. Novamente, dá uma olhada no edital, é doutorado, mestrado, especialização e trabalho. Mais pontos para trabalhos no Poder Judiciário, na administração pública e menos pontos para quem trabalhou na iniciativa privada. Tá? Mas realmente vale pontos e assim, são 20 pontos e muita gente vai ter algum pontinho pelo menos. Além disso, pasme, é o primeiro critério de desempate. Nota na prova de títulos. Eu não gostei, não acho legal, não acho que tá bom, mas é a regra do jogo, então a gente vai encarar de frente. Tá? Se você não tem título nenhum, faz mesmo assim. Eu não deixaria de fazer só para não ter título. Ok? Seguindo. Então, essas são as matérias da prova de conhecimentos gerais de técnico. Nós temos português, temos matemática e raciocínio lógico, que foram colocados juntos como uma matéria. A gente vai ter ética, transparência, responsabilidade socioambiental, vai ter administração pública, normas institucionais, direito constitucional e direito administrativo. Eu marquei essas duas, português e normas, como as mais importantes, mas existe uma outra hierarquiazinha aqui também. Direito administrativo costuma ser uma matéria com grande quantidade de questões. Isso ficou bem claro em AJJ, não tão claro assim para técnico, mas se eu tivesse que apostar numa dessas outras matérias, eu apostaria em direito administrativo. Outra matéria que costuma ter alguma importância também é exatas, matemática e raciocínio lógico. Claro, se você for a negação em exatas, não aprendeu e acha que não vai ter condições de aprender nos próximos 3 meses até a prova, é uma matéria para você pensar em deixar de lado. Tá? Ela não vai valer tantos pontos assim, porque tem muita matéria de conhecimentos gerais. Você dificilmente vai aprender muita coisa relevante no decorrer de 3 meses, só daqui até a prova. Você tem várias outras matérias para estudar e ela toma muito tempo para revisar, tanto para aprender quanto para revisar. Então, fazer questões de exatas é demorado. Não tem nota mínima por matéria. Então, teoricamente, você pode deixar a matéria em branco, zerar, tirar até nota negativa nela, que é possível, né, graças ao sistema do Sebrasp, mas você não vai ser eliminado do concurso. Então, se você for a negação em exatas, você leva isso em consideração. É possível deixar de estudar essa matéria e simplesmente deixá-la de lado. Você vai abrir espaço para ganhar pontos em outras matérias. Tá? Considere essa possibilidade. Administrativo e constitucional, matérias clássicas de concurso, você deve ter uma base. Então, está finalizada? Coloca com uma carga horária menor, fica revisando via questões, um pouquinho de questão de cada assunto. Tenta dar umas 2, 3 passadas em todos os assuntos daqui até o dia da prova. Isso se a matéria estiver finalizada. Diogo, a matéria não está finalizada, estou com várias matérias para ler aqui, o que é que eu faço? Bom, temos algumas alternativas. Primeiro, é mais interessante você aprender assuntos novos, geralmente. Isso aqui vai ficar um pouco complexo, mas vamos falar. Geralmente, quando você lê uma aula inédita, você sai de um percentual de acertos irrisório, mínimo, até uma noção. Te dá 65%, 70% de acerto. Você pegou uma noção daquela aula lendo uma vez. Isso vai te trazer bastantes pontos. Beleza? Quando você está com uma matéria lida e fica revisando, isso é muito importante, é fundamental para você chegar no nível ótimo, mas você vai subir de 70% para 75%, de 75% para 78%, você aumenta um pouquinho. Para brigar lá pelas cabeças é muito importante, é fundamental. Mas se você está fazendo o melhor possível com o que você tem, desesperadamente, ler assuntos novos vai te trazer mais pontos. Ok? Ok.
Esse é o primeiro ponto, isso é o normal para concursos. A coisa não fica tão clara assim quando a gente fala de Sebrasp. Por quê? Porque no Sebrasp você ganha um ponto quando acerta uma questão e perde um ponto. É -1 quando você erra uma questão. Então, se você fez 2 questões, acertou uma, errou outra, a sua nota é 0. Se você tem as 120 questões, aí você resolveu... Você chutou, marcou alguma coisa em todas elas. Aí você errou 30. A sua nota vai ser 60. Tá entendendo? Por quê? Você errou 30, então você acertou 90. Você tem os 90 pontos dos seus acertos, menos os 30 pontos dos seus erros. Isso vai dar 60. Ou seja, 90 de 120 era 75%. Estava legal, não estava absurdo, não estava ruim. Mas quando você errou muito, errou os 25%, então sua nota despenca. Esse é o problema do Sebrasp. Então no Sebrasp, ele privilegia quem sabe mais. Então você tem uma galera que sabe muita coisa e essa galera fica ainda mais longe da galera que sabe mais ou menos, porque a galera que sabe mais ou menos cai. Ao errar, perde ponto e cai. Não existe regra, se é melhor deixar em branco, se é melhor marcar tudo, não existe. Eu já vi pessoas terem resultados muito bons das duas formas, marcando tudo até o que não sabia e deixando em branco todas as que não sabia. Tá? Existe um caso interessante de quem marcou só as que sabia, não errou nenhuma e teve uma nota líquida muito alta. Supondo que dessas 120 questões, das 120 questões, você sabia 90. Ok, as mesmas 90 do outro exemplo. Mas você não chutou nenhuma, as outras 30 você deixou em branco, a sua nota final vai ser 90. Que é bem melhor do que os 60 de quem marcou e errou. Como que você chega nisso? Sabendo essas 90 aqui muito bem, a ponto de não errar nenhuma delas. Então, o Sebrasp privilegia quem sabe mais, tá? E como que você faz isso aqui, de deixar em branco várias questões? É quando você sabe identificar se você estudou aquilo ou não, se você sabe aquilo ou não. Você vai olhar para uma questão e vai falar, cara, não tenho a menor ideia, deixa em branco. Você vai fazer uma prova, por exemplo, respondendo só as que você sabe, as que você se sente seguro para responder. Diogo, não vai dar quase nada. Pois é, não dá para fazer milagre. A técnica pode te ajudar a subir um pouquinho, baixar um pouquinho, mas você não vai disparar em pontuação usando um segredo aqui de como resolver a prova Sebrasp. Não funciona assim. Mas com uma boa noção do que você sabe e do que você não sabe, você vai marcar só as que você sabe e vai ver se isso é suficiente. Normalmente, a gente fala que das 120 questões, não é bom deixar mais do que 15 a 20 em branco. Tá? Então você dá uma primeira passada na prova respondendo as que você sabe e depois você vê o que faz. Se vai tentar chutar algumas ou não. Beleza? Mas não tem muito para onde correr. Ok? Novamente, não tem segredo, não tem a fórmula do sucesso aqui. Eu conheço muitas histórias dos dois tipos. Quem deixou em branco e quem marcou tudo. Beleza? Eu conheço até de quem marcou tudo, inclusive de matérias que não estudou. E ainda assim passou. Para cargo de auditor de Tribunal de Contas. Imagina. Então, o Sebrasp é essa incógnita, tá bom? O que dá para fazer? Visando acertar o máximo possível, daqueles 90 dos 120 que a gente falou, visando chegar nisso aqui, numa prova Sebrasp, é mais interessante que você esteja muito bem em parte da matéria do que mais ou menos no todo. É mais interessante que você esteja muito bom em parte da matéria, em 80% das matérias, 75% das matérias, dos conteúdos. É para você ter aquela segurança de que está sabendo e sabe que está sabendo. Pensando em Sebrasp, essa é uma coisa que você tem que pensar. O que você pode fazer, então? Identificar alguns assuntos de menor importância ou de maior dificuldade para você e deixá-los de lado. Estar muito bem naquilo que é cobrado com mais frequência e naquilo que você identificou que você aprendeu. Revisar para não ter vacilo.
Então, mesmo que você foque em parte da matéria, que você fique excepcional nessa parte da matéria. Isso vai reduzir a sua quantidade de erros e você vai ter uma nota líquida mais alta. Claro, desde que você tenha um bom senso de identificar o que você não sabe e deixar isso em branco. Tá? Eu ensino a estudar para concurso, ensino ciclo de estudos, ensino como fazer revisões ativas para maximizar a memorização, toda a técnica de estudo de quem está há 8 anos ensinando a estudar para concurso, eu ensino dentro do meu programa Acelerador de Estudos. Beleza? Tem um link na descrição se você quiser conhecer o programa. Você vai aprender tudo o que eu tenho para te ensinar sobre como estudar para concurso. Desde como fazer o seu ciclo de estudos, como fazer revisões via questões, que é a melhor forma de revisão que existe, como estudar sem fazer resumo, tudo isso eu ensino dentro do acelerador. E muito mais coisa, como fazer caderno de erros, como revisar com flashcards, como dormir melhor, como se alimentar melhor, qual a importância da atividade física, melhorar o seu bem-estar físico e emocional, tudo que engloba o seu estudo para concurso, eu ensino no acelerador. O link está na descrição, se você quiser, vem que você vai aprender. Ainda tem nossas lives semanais em que eu fico online tirando dúvida dos alunos. Tá? Por que eu estou falando do acelerador? Vai ter uma aula minha lá dentro, logo depois desse vídeo que eu já vou gravar, ensinando a criar o seu ciclo de estudos para os 2 cargos, tanto para técnico quanto para JJ. Eu vou te mostrar, você vai usar minha planilha geradora de ciclo e vai criar o seu próprio ciclo feito sob medida para você. O outro motivo para eu estar falando isso é que, como eu mencionei os assuntos cobrados com mais frequência, eu forneço essa análise dentro do acelerador de estudos também para os meus alunos. Então, isso aqui é um exemplo da matéria de português, língua portuguesa, para o concurso do TSE. Está lá disponível já para os meus alunos. Tá? Esse aqui é só um exemplo, porque eu ainda não preparei isso aqui para o CNJ. Mas o que você percebe aqui? Que esses assuntos pintados de laranja respondem por 80% das questões de provas anteriores de língua portuguesa, do SEBRASP, de tribunais. Tá? Então, menos da metade dos assuntos responde por 80% das questões. Se você não vai ter tempo de estudar tudo e sabe que não vai dar tempo, foca pelo menos nesses assuntos de cima aqui para você maximizar a sua chance de ganhar pontos. E se você sabe que não vai dar tempo mesmo, você estuda isso aí, depois revisa isso aí. Pega esses assuntos e aprende muito bem. Você tem assunto com 0,1% de incidência, 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, 0,9. Assuntos que você, num cenário de necessidade, deixaria de lado completamente. E o batalhão do meio aqui que você tem que decidir o que faz, se vai dar tempo de estudar ou não, aí varia de pessoa para pessoa. Mas mesmo que você estude esses 2/3 de cima aqui dos assuntos, já é menos coisa para você estudar. Você finaliza isso aqui, considera a matéria finalizada e fica só revisando esses assuntos, para chegar naquele grau de excelência focado em errar menos na hora da prova. Beleza? Então, dentro do acelerador vai ter isso aqui, tanto para técnico quanto para JJ. Ah, mas o meu cargo é outro. Você vai aprender a estudar no acelerador de estudos e a planilha de técnico ou de AJJ vai te ajudar também com algumas das matérias do seu concurso. Não dá para fazer de todos, infelizmente. Beleza? Link está na descrição para você vir para o acelerador de estudos. As matrículas ficam abertas direto. E a gente tem lives semanais. Hoje mesmo, quinta-feira, acabou de ter uma que eu fiquei online tirando dúvida dos alunos. Voltando ao edital. Técnico, as matérias de cima de conhecimentos gerais a gente já conversou. As matérias de baixo, administração e gestão pública, AFO, gestão de pessoas, recursos materiais, arquivologia e gestão de contratos. Matérias clássicas de cargo de técnico administrativo. Estudando para essa prova, você consegue fazer várias outras provas de técnico de tribunal por causa disso. São geralmente as mesmas matérias. Baseado no edital de 2013, que na verdade é 2012, mas a prova aconteceu em 2013, as matérias mais importantes lá, 11 anos atrás, foram AFO e gestão de pessoas. Então, não vacile com essas matérias. Eu não posso te garantir que serão as matérias de maior quantidade de questões na próxima prova, mas você não pode vacilar nessas matérias. Seria uma mudança muito grande de um concurso para outro, a banca alterar isso aqui. As outras eu não ouso chutar qual que é mais importante ou menos importante. Eu sei que a arquivologia não é tão importante assim recentemente em concursos e gestão de contratos é um pouco menor, geralmente, então costuma ter um pouco menos de questões. Mas eu nem estou muito seguro para fazer isso aqui não,
tá? É só para você ter uma noção. Eu não ouso dizer qual das outras matérias, quais serão mais importantes e quais serão menos importantes, tá? Todas estão aqui. O que você vai fazer é um ciclo de estudos. Se você vai estudar todas as matérias, você já finalizou várias delas, tá bem e tal, você vai fazer um ciclo de estudos com todas essas matérias. Um ciclo, para quem não sabe, é quando você pega todas as matérias, matéria A, matéria B, C, D, E e F, por exemplo, supondo que fossem 6 matérias, e você fica estudando essas 6 matérias intercaladamente. Estuda a matéria A durante 60 minutos, aí vai para a matéria B, estuda durante 60 minutos, vai para a matéria C, estuda por 75 minutos, porque ela é maior, alguma coisa assim, vai para a matéria D, estuda por 60 minutos, vai para a matéria E, estuda por 90 minutos, exatas, por exemplo, precisa de uma carga horária um pouco maior, vai para a matéria F, estuda por 60 minutos e volta para a matéria A. Então é A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, e você fica girando as matérias desse jeito. Num pós-edital, você coloca todas as matérias. Então a gente está falando aqui de 7 com 6, 13 matérias. Se você tiver uma carga horária diária muito alta, você pode separar matemática e raciocínio lógico e tal. Mas em tese, 13 matérias. Talvez seja o caso de separar administração e gestão pública também. Tem que ver de acordo com o tamanho dessa matéria aqui, porque aqui são 2 matérias juntas e tem que ver a quantidade de aulas. Os cursinhos não atualizaram ainda, então olha o seu material e vê se é muita quantidade de aulas, que vale a pena separar essas matérias. Aí você vai dar uma carga horária maior para as matérias que têm mais coisas inéditas para você ler. E ou as matérias que são mais difíceis, mais complicadinhas, que você sabe que vai ter que revisar muitas vezes, precisa terminar logo. Então você dá uma carga horária maior para essas matérias. Matéria já finalizada, matéria menorzinha, matéria de menor importância, carga horária menor. Tenta fazer um ciclo com 3 dias de duração. Então, se você estuda 4 horas por dia, você vai fazer um ciclo com 12 horas. 4 mais 4 mais 4. Pega 12 horas e monta o seu ciclo com mais ou menos 12 horas de duração no total. Cada matéria vai aparecer uma vez, algumas com 30 minutos, outras com 45, ou 60, ou 75, ou 90. Vai ser alguma dessas cargas horárias aí, tá? Raramente uma matéria aparece 2 vezes dentro do ciclo. É para matérias muito grandes ou muito importantes que precisam do dobro de carga horária. Aí você faz dessa forma. Beleza? Novamente, no acelerador eu vou gravar agora uma aula ensinando a criar o ciclo de estudos para técnico e outra para JJ, usando a minha planilha geradora de ciclo, e você vai sair dali com o seu ciclo prontinho, feito sob medida para você. Tá bem legal. Ok? Falando de AJJ. Lembrando que técnico tem discursiva, e é sobre uma das matérias, se eu não me engano. Mas não tem formato específico. Por que eu estou falando isso? Porque para a JJ tem. Das 2 discursivas, uma delas é um parecer, uma ata... É alguma... Eu vou olhar aqui agora, peraí. Mas tem formato específico, então você tem que aprender esse formato e treinar esse formato. Está aqui para a JJ, cargo 6, a elaboração de minuta de parecer, voto ou decisão de assessoria jurídica do CNJ. Boa sorte. Mas aí tem formato específico, você precisa contratar alguém que ensine a fazer isso aí e treinar esse formato. Porque tem certas coisas do começo, do meio, do final da resposta que são obrigatórias, alguns itens, enfim, coisas que você precisa escrever. Tá? Então tem que treinar. Para técnico não, é simplesmente saber escrever. Então você pode treinar a redação, que já vai ser suficiente já para isso. Beleza? Para a JJ, as matérias de conhecimentos gerais são português, matemática e raciocínio lógico, ética, transparência e responsabilidade socioambiental, administração pública e normas institucionais. Baseado no edital de 2013, português e normas institucionais são as mais importantes aqui. Português, muitas vezes, no Sebrasp tem uma quantidade muito maior de questões do que as outras matérias de conhecimentos gerais. Isso é bastante comum. E uma coisa que eu esqueci de falar para técnico também, esqueci de falar e agora é importante falar logo de uma vez, é que língua portuguesa você vai basicamente fazer questões da banca. Não é hora mais de pegar a teoria de língua portuguesa. Você tem uma noção, porque você já sabe falar português, apesar de meio mal, provavelmente, mas você não vai treinar a teoria, você não vai pegar PDF para ler e aprender tudo de língua portuguesa em 3 meses. Não dá tempo. Então você vai fazer questões Sebrasp. Questões, preferencialmente por assunto, que aí você vai treinando os assuntos, ver como é que você está em cada um, mas é basicamente questões Sebrasp. Isso vale tanto para técnico quanto para JJ. Não dá tempo mais de pegar a teoria.
Essas matérias intermediárias têm uma importância menor, realmente, provavelmente terão. A importância menor, inclusive, do que matérias de conhecimentos específicos. Então, assim, são as menos importantes. Não são especialmente difíceis nem complicadas, mas exatas, se você for a negação, mesma história. Considere abandonar. Tá? Tenta pegar os assuntos mais fáceis, talvez. Seguindo aquela orientação dos assuntos mais cobrados, vai ter isso aqui para raciocínio lógico e matemática também. Você pode tentar pegar uns 2, 3 assuntos mais cobrados e largar o resto de mão, porque dificilmente você vai aprender exatas em 3 meses, tendo tantas outras matérias para aprender e melhorar também ao mesmo tempo. Em conhecimentos específicos, não existe uma diferença muito grande. Tipo assim, em 2013 não teve. Essa matéria tinha muito mais questões do que as outras. Não tinha. Mas constitucional e administrativo foram as duas que tinham um pouquinho mais. Então tinham 10 ou 11 questões, enquanto as outras matérias tinham 8 ou 7 ou 6. De 8 para 10 não é tanta coisa assim, não é tão gritante assim. As duas que eu chutaria sendo as menos importantes seriam direito notarial e registral e direitos humanos. São novidades e novidades tendem a ser não tão importantes assim. Beleza? As outras matérias, além de constitucional e administrativo, são civil e proc civil, penal, proc penal, direitos humanos, direito notarial e registral e legislação especial. Legislação especial pode ter uma boa quantidade também, tá? Se confunde um pouco com normas institucionais, pelo menos para fins da fonte onde eu achei essas informações, mas provavelmente vai ter uma quantidadezinha boa de questões também de legislação especial. São aquelas coisas específicas do CNJ, tá? E do Judiciário. Bom, dessas aqui, o que você tem? O civil, proc civil, penal e proc penal, a expectativa é de que tenham a mesma quantidade de questões, mais ou menos. Daí, o diferencial entre elas passa a ser o tamanho. Qualquer uma dessas 4 que seja muito maior do que as outras, tem um custo-benefício pior. São mais aulas pela mesma quantidade de pontos, não é tão legal assim. Então, processo civil, estou falando com você, alguma dessas matérias provavelmente não vai valer tanto a pena quanto as outras. Então, na hora de pensar a sua estratégia de estudo, considere novamente, pegar os assuntos mais cobrados e pelo menos abandonar ali alguns assuntos menos cobrados, se você sentir que não vai dar tempo de estudar tudo. Se você já finalizou, tá bem, meus parabéns, você nota 10, merece mesmo ser aprovado. Mas se você está na correria, pós-edital, toda ajuda é bem-vinda. Então, utilizar uma técnica certa, fazer um ciclo de estudos bem feito, revisar sem perder tempo, pelo amor de Deus, não faça resumos nesse momento, Jesus que te ilumine. E ter inteligência de gastar tempo com aquilo que vai trazer um retorno maior, um custo-benefício melhor. Isso aí vai ser fundamental para você maximizar suas chances de ser aprovado. Beleza? Diogo, como que eu faço revisão, já que você fala tão mal de resumos? Revisão agora é basicamente você fazer questões de provas anteriores, questões de Sebrasp, dessas matérias. Faz questão, vê o que errou. Faz uma bateria de questões, vê o que errou. Faz outra bateria de questões, vê o que errou. Não fica lendo o comentário de questão que você acertou, porque seu tempo é curto, você tem que focar naquilo que você está com dificuldade. Errou uma questão, lê o comentário. Ler o comentário significa voltar no PDF se for necessário, ou se você estiver usando um site de questões, lê os comentários da questão que você errou. O melhor site de questões do mercado, na minha opinião, é o Tec Concursos. Recomendo fortemente, tá? Os comentários são espetaculares, vai te ajudar bastante. Beleza? O que você estiver errando, separa, anota, bota num caderno de erros. Errou, joga a informação para o caderno de erros. Faz um caderno de erros para cada matéria. Sua ideia é ficar fazendo questões, garimpando, sempre em busca dos erros, para quando errar, jogar a informação para o caderno de erros. O caderno de erros, então, vai ter só o que você está com dificuldade, o que você esqueceu, o que é difícil, o que é decoreba, só coisa preciosa para sua revisão de véspera. Fundamental, tá? Tem aulas mais exclusivas e específicas de caderno de erros lá no acelerador de estudos, inclusive mostrando como que meus alunos aprovados fizeram seus cadernos de erros. Um deles, inclusive, é aprovado para auditor do TCU. E ele mostra como que era o caderno de erros dele que ele fez. Fez no Excel, inclusive, diferentão. Mas deu certo, o cara é auditor do TCU hoje. Ok? Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Se você está precisando arrumar os seus estudos, vem para o acelerador. Ele é bem mais barato que o coaching e você aprende toda a metodologia de estudos lá dentro.
tá? Vai ser um prazer te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.